Donos de propriedades rurais têm até amanhã, terça-feira, para declarar à Receita Federal o Imposto Territorial Rural deste ano. Sobre o ITR 2014, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o analista de assuntos tributários e trabalhistas da FAMATO, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Namir Jacó. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Que imposto é esse, afinal de contas? O Imposto Territorial Rural é aquele imposto que é declarado por todo aquele proprietário que tem uma propriedade na zona rural dos municípios. Vamos imaginar uma situação, a pessoa tem uma chácara. Vamos pegar o caso de Cuiabá, tem regiões, por exemplo, do distrito do Aguaçu, do Sucuri ou do Cinturão Verde do Pedra 90. Toda pessoa que tem uma propriedade na zona rural precisa declarar ITR ou não? Somente as propriedades acima de 50 hectares que são obrigadas a fazer a declaração e aqueles que utilizam a propriedade como renda. E como que é feita essa declaração? É via internet igual imposto de renda? Sim, é feita dentro do site da Receita Federal. A Receita Federal tem um programa onde os contadores fazem e manipulam a declaração. No caso do imposto de renda, às vezes o próprio contribuinte, o próprio cidadão consegue fazer. No caso de pessoa física. E no caso do ITR, a pessoa consegue fazer sozinha ou depende de um profissional de contabilidade? Olha, é até possível que faça sozinho, mas a gente recomenda que procure um profissional, porque a declaração ela é criteriosa, são várias informações importantes que são lançadas dentro do programa, então a gente recomenda que procure um contador para poder fazer. Por exemplo, o que deve ser informado nessa declaração do ITR? É informado o valor da terra nua, o valor das benfeitorias, valores de reserva, as áreas de reserva legal, APP, e são todas as informações que colocam lá, área, grau de utilização da propriedade, são critérios que já influenciam dentro da declaração. Produção precisa ser declarada? Sim, sim. Quanto maior o grau de utilização da área, menor é o valor do ITR. Então é importante que o produtor ele declare certinho como que funciona, qual que é a atividade que ele exerce dentro da propriedade, como que ele utiliza a área para poder diminuir o valor do imposto. Quanto maior o grau de utilização, menor o ITR. O que ele arrecadou com a venda da produção também tem que ser declarado no ITR ou não? Não. É só área realmente de utilização. Quanto que ele utiliza da propriedade. Agora, vamos imaginar uma situação. Ele teve uma grande produção, seja na agricultura ou na pecuária, mas aí houve uma intempérie, houve uma seca ou um período chuvoso e aí ele perdeu essa produção. Isso também tem que ser informado no ITR ou não? Na verdade, o que a Receita Federal leva em consideração é a propriedade, é a terra nua. Se declara sobre o valor da terra nua. O que a gente fala em termos de produção é realmente só a questão do grau de utilização. Ou seja, o ITR ele quer saber a função social, a função econômica daquela propriedade rural, é isso? Exatamente. O ITR ele foi estabelecido justamente para incentivar a utilização do solo, para que a propriedade rural ela atinja a sua função social, que é produzir, gerar emprego e renda para o município. Quando que começou o prazo para a declaração do ITR? Começou em agosto, dia 18 de agosto, e vai até amanhã, dia 30. Quem perder esse prazo de amanhã, 30 de setembro, o que pode acontecer? Sujeito às penalidades legais, como multa de 1%, enfim, é importante que faça. Quem não fizer a declaração não consegue acessar recursos em financiamento, em banco, são várias questões que influenciam. Temos uma novidade aí em termos de prefeituras relacionado ao ITR. O que o município pode fazer em relação a esse imposto? O que tem é que acontece hoje a municipalização. Na verdade, ela vem já desde 2009, sendo fechados esses convênios com os municípios, onde o município passa a fiscalizar a arrecadação do ITR. Continua sendo imposto federal, sob competência da Receita Federal, mas o município agora vai nomear um fiscal para poder fiscalizar o produtor rural. Com o direito de o dinheiro arrecadado com o ITR naquele município ficar na própria cidade, é isso? Isso. Agora, os municípios que fecharem os convênios, 100% agora retorna da arrecadação para o município. Nesse processo, vocês da FAMATO, o que vocês podem fazer junto aos produtores rurais? Vocês dão consultoria, dão explicações sobre o ITR? Sim, a gente tem passado pelos sindicatos, orientando o produtor rural, principalmente em relação às declarações passadas dos últimos 5 anos, que é importante o produtor rural fazer as retificações, no caso da declaração que não esteja em consonância com a legislação, porque agora o produtor está sujeito à fiscalização e as penalidades legais são pesadas para aquele que não está declarando da forma correta. Qual que é o contato com a FAMATO para quem quiser, nessa reta final, até amanhã aí, saber alguma informação? Entrar contato por telefone, pelo telefone 3628-4561. 3628-4561. 3628-4561. Ou pelo e-mail tributário@famato.org.br. Tributário? @famato.org.br. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Eu Boa semana aí.